Oi, gente, eu sou a Maria e eu tô aqui com o César para apresentar o nosso trabalho Dialeto do Lugar Nenhum, a tradução em Trainspotting, que foi desenvolvido no GP da professora Silvana, de Estudos da Tradução e Línguas. Então, Trainspotting é um filme do Danny Boyle baseado em um livro do escritor Irving Welsh. E ele também pode ser um desses termos que a gente tirou do Urban Dictionary. As definições mais gerais do termo Trainspotting estão associadas às pessoas que têm muito tempo livre e usam esse tempo para observar trens e ficar decorando os números desses trens, que é um hobby bem britânico, aparentemente. E as outras duas definições estão associadas a também ficar observando um DJ quando ele está numa festa, trocando os vinis, e também há uma marca que fica no braço das pessoas que usam drogas injetáveis, principalmente heroína, porque é uma linha marrom muito parecida com um trilho de trem. Então dá para ver que, além de ser um filme muito aclamado e uma obra literária super importante da década de 90, Trainspotting está muito inserido na cultura no geral. E, inclusive, as imagens que estão ilustrando esses slides que a gente vai mostrar, elas foram tiradas do próprio filme. Para a literatura, a gente considera que ela é um instrumento de catarse e exposição dos diferentes pontos de vista da história. E o que o Welsh faz em suas obras, nessa obra mais especificamente, é expor uma parte da sociedade escocesa que é propositalmente escondida. Para os tradutores, cabe a eles reconhecer o papel dessa literatura e tentar sempre estar atento às implicações do texto-fonte. Delimitando o nosso tema, o livro ele registra uma parte da cultura escocesa de Edimburgo que é abalada pela epidemia de AIDS e de drogas injetáveis nos anos 80 e 90. Para isso, o autor ele usa os dialetos scots, o inglês britânico e o escocês, o que torna a obra muito inovadora e eleva a obra ao status de cult para gerações seguintes. Na tradução para o português, os dialetos característicos foram substituídos por uma linguagem que é foneticamente neutra para facilitar a compreensão do leitor. Os nossos objetivos com esse trabalho, principalmente, é analisar e comparar esses dialetos utilizados na obra e na tradução. Especificamente, a gente vai analisar as passagens com caráter fonético e estilo individual dos personagens que são evidenciados. Nós vamos analisar e comparar a tradução em relação às escolhas lexicais, representações culturais e características fonéticas dos dialetos. Nós vamos comparar as duas versões e seus efeitos de sentido e observar as escolhas tradutórias e o que elas podem dizer sobre as estratégias adotadas pelos tradutores. Então, com esses objetivos, a nossa fundamentação teórica ela foi construída em cima de 4 autores. A primeira autora é a Christiane Nord, que é funcionalista alemã e é a linha de pesquisa do nosso grupo, e que acredita que a tradução atende a um propósito do texto-fonte. É uma comunicação situacional, está inserida em um contexto. E para entender a cultura, a gente recorreu ao Good Enough. O Good Enough ele observa a cultura como uma interpretação individual que cada pessoa faz acerca das experiências, das próprias crenças, atitudes, dos modos de pensar. E o Lawrence Venuti, como teórico da tradução, ele ajudou a gente a entender o possível papel que a tradução teria como forma de resistência política e também de transmissão de culturas. Foi ele que cunhou o termo invisibilidade do tradutor, que é o que ele usa para se referir a situações onde um texto traduzido ele foi tão violento com a versão original que apagou as marcas culturais, né, que essa versão tinha, em nome de uma suposta fluidez, que essa fluidez ela é muito exigida pelo mercado, e por isso ela realmente não evidencia a ocorrência de um processo de tradução ali, né? E, por fim, a gente usou o trabalho que a Vitória Taroco desenvolveu em 2018, visando analisar melhor as motivações nos processos tradutórios em Trainspotting. A metodologia do nosso trabalho, a gente definiu o nosso tema a ser pesquisado, que foi a obra do Welsh. A gente leu a obra em inglês e a tradução para o português brasileiro. A gente elaborou essa proposta para o nosso grupo de pesquisa. A gente selecionou alguns trechos de análise na obra e na tradução. A gente recortou o corpus de análise com base fonológica e lexical. Nós comparamos o texto-fonte e o texto traduzido. E a gente analisou as escolhas para a representação do universo do texto-fonte.
Aí a gente tem o desafio da tradução, que é sempre encontrar equivalentes em português para gírias escocesas e para os tons individuais de cada personagem. E agora a gente vai partir de fato para o âmbito prático da nossa pesquisa, né? Então, das dezenas de ocorrências que a gente acabou apanhando, tem 6 que ficaram para essa versão final. E o texto original, ele tá do lado esquerdo, né, com os destaques em rosa. E ele vai ser comparado ao texto traduzido ao lado direito, em azul. Então, aqui, na ocorrência 1, ela foi dita pelo Mark Renton na página 13. E ajuda muito a gente a entender o tom da história, porque, na minha opinião, também, essa é a passagem mais interessante da obra toda. E ele diz assim: They call him sick boy not because he's always sick with John withdrawal, but because he's just one sick cunt. E foi traduzida como não chamam ele de sick boy porque ele tá sempre torto de abstinência de heroína, e sim porque é mesmo um cara doente. Então, a questão a ser observada aqui é que dá para perceber claramente que o texto-fonte não foi escrito no inglês padrão. Então, justamente esse caráter fonético do texto se prova bem desafiador para os tradutores. Mas se a gente optar pelo viés do funcionalismo aqui, dá para entender que tipo, o propósito dessa passagem é evidenciar uma tensão crescente entre o Mark e o melhor amigo dele, que é o Simon barra Sick Boy. Então, tentar adaptar as marcas do sotaque do Mark para o português, nesse caso, talvez fosse gerar uma perda de sentido muito grande para a versão traduzida. Então, é interessante notar que, mesmo sem a dinâmica fonética, fica muito claro o que o Mark quer dizer. Outra coisa também que eu preciso chamar a atenção é que é para a palavra Kant, né? Que é uma constante na obra, e ela vai ser utilizada das mais diversas formas, como a gente vai ver daqui para frente. A gente vai ter a fala dos tradutores, do Galeri e do Pelizari, onde a linguagem empregada pelo Welsh é em grande parte fonética. Ele procura escrever exatamente como seus personagens falam, registrando os sotaques, entonações e os estilos individuais. Agora a gente vai ter a segunda ocorrência do livro, dita também pelo Renton, na página 149, onde o texto original diz I'm surrounded by the cunts that are closest to us, but I've never felt so alone, never in Macbeth. E no texto traduzido diz que estou cercado das pessoas que me são mais próximas, mas nunca me senti tão sozinho. Nunca em toda a minha vida. A gente percebe que não foi necessário reproduzir o caráter fonético do texto-fonte para poder formular uma passagem de essência semelhante ao que o personagem quis dizer. Vendo pela ótica do funcionalismo, a gente entende que a tradução foi efetiva ao transmitir a mensagem do texto-fonte. O Renton está sozinho e ele é incompreendido, e não é necessário tentar reproduzir o seu sotaque para transmitir essa ideia. Na terceira ocorrência, novamente, o Renton tá falando do Sick Boy. E ele vai dizer assim: Sick Boy was my best mate. Why am I giving the cunt such a bad press? It's more likely because I envy the cunt. He doesn't care. Because he doesn't care, he cannot be hurt, never. E isso foi traduzido como: o Sick Boy era meu melhor amigo. Por que é que eu tô avacalhando tanto com o cara? O motivo mais provável é que eu sinto inveja do viado. Ele não tá nem aí. E como ele não tá nem aí, não pode ser atingido nunca. Então, aqui fica muito perceptível que a forma que os tradutores encontraram para dar um pouco de atenção à dinâmica fonética foi traduzindo Kant como cara, num primeiro momento, e num segundo momento como viado, né? E também mudando a concordância das frases do Mark mais ali para o final. Absorver o propósito do texto-fonte, nesse caso, significaria entender que em alguns momentos Kant é uma coisa, em outros é outra coisa. Mesmo que seja a mesma palavra dita pelo mesmo personagem em um só parágrafo. Isso também vale chamar atenção para o fato de que, em momento algum na obra traduzida, na versão traduzida, escapa da nossa mente que eles são escoceses. Mais ainda que eles são escoceses à margem, né? E essa escolha, ela mostra muito isso. Na quarta ocorrência que a gente selecionou, a gente tem uma fala do Simon, o Sick Boy, na página 35, que diz I spotty fucker in a heart scarf. I'd rather see my sister in a brothel than my brother in a heart scarf, and that's fucking true. Na tradução, nós temos um filho da puta sardento com uma manta dos hearts,
Preferia ver minha irmã num bordel do que meu irmão usando uma manta dos Hearts, e tô falando sério. A gente vai ter uma outra ocorrência aqui, onde eles priorizam a essência do personagem ao invés dessa manifestação fonética, exceto pela parte que ele diz filha da puta, para manter essa informalidade, e esse coloquialismo também. Interessante a gente perceber que brothel foi traduzido como bordel, ao invés de alguma outra palavra, de algum um calão mais baixo, que poderia também ter sido utilizado. Na quinta ocorrência, a gente vai ter uma fala do Tommy, na página 59, onde o original diz, "Come on, sex, let's get away from here", he says. E na tradução, nós temos, "Vamos lá, sex, vamos embora daqui", diz. Agora, a gente já consegue perceber um registro fonético no texto traduzido. O personagem em questão é o Tommy, que tem poucas falas no livro, e como seus colegas, tem uma baixa escolaridade. Não necessariamente a fala dele está errada, mas ela registra um sotaque mais usado pelos personagens com escolaridade baixa. Essa reprodução fonética, nesse caso, se faz importante porque a essência do personagem como Tommy, que eles estão justamente à margem da sociedade escocesa e eles se comunicam dessa maneira. Então, agora, né, na última ocorrência, dá para ver também mais uma estratégia utilizada, de certa forma, tentando manter um pouquinho da dinâmica fonética da obra. Porque, no caso do Bagby, né, isso até que é importante, a gente vai ver por quê. Ele diz assim, "That's all they tourists can't scandal. Like when Moni's auntie came over for that weird village on that island of the west coast in Ireland with all her bands." Mas os turistas só conhecem isso, como naquela vez que a tia da Moni veio daquele vilarejo numa ilha da costa oeste da Irlanda, trazendo todos os pirralhos dela. Então, no caso do Bagby, isso é bem importante, como eu estava falando. Assim como muitos outros personagens de Trainspotting, ele se define pela baixa escolaridade, a posição de marginal, né, perante a sociedade, como o Tommy anteriormente foi definido. Então, esse trecho, no original, ele tem uma implicação política bem interessante, né? O fato de que os personagens do Irvine Welsh, aos personagens do Irvine Welsh, fica sempre reservada a parte feia de Edimburgo, ao passo de que os turistas têm as maravilhas do centro, né? Então, os erros de concordância do Bagby, Aline, os turistas, trazendo todos os pirralhos dela, esses erros de concordância dele, assim como aqueles do Mark, são uma das maneiras que o Galera e o Pelizari encontraram para gerar essa margem de informalidade, né? Que é tão importante nos discursos em Trainspotting, porque reproduzir todo o sotaque seria inviável. Então, continuando a fala deles, que o César leu anteriormente, eles também dizem assim: "Evitamos abusar de regionalismos específicos e tentamos criar uma linguagem coloquial, razoavelmente neutra e ocasionalmente fonética, que desse conta das diferenças e tensões expressas na fala dos personagens e fosse compreensível para leitores de todas as partes do Brasil. Uma espécie de dialeto de lugar nenhum", que é a frase que dá o título ao nosso trabalho, né? O dialeto do lugar nenhum. Então, nas nossas considerações finais, dá para perceber algumas coisas. Uma delas é que a obra do Welsh, no contexto geral, assim, ela é extremamente política, né? E da forma dele, ele transmite a cultura escocesa muito bem. Ele se comprometeu durante toda a carreira dele a fazer isso. E a versão traduzida, ela também conseguiu fazer isso, quase da mesma forma. Porque o que eles fazem? Eles utilizam estratégias tradutórias visando manter a essência do texto-fonte. Para manter essa essência do texto-fonte, eles tiveram que fazer algumas escolhas, tiveram que ceder também, né? Então, eles acabaram tendo que escolher entre priorizar a dinâmica cultural ou a dinâmica fonética do texto. Como a gente já apresentou antes, né, e concluiu, eles optaram pela dinâmica cultural. Porque, provavelmente, priorizar as implicações fonéticas poderia ter gerado um outro tipo de texto que talvez, quem sabe, desviasse muito da mensagem que o Welsh queria passar, né? Então, isso que a gente fez aqui foi bem uma análise funcionalista acerca do papel do Galera e do Pelizari, porque eles foram realmente brilhantes quando eles trouxeram personagens que, pra gente, no caso, são muito queridos e extremamente escoceses, né? Então, eles foram brilhantes trazendo esses personagens para o nosso português. Então, no mais, seria isso. Aqui estão as nossas referências.
No fim, é isso mesmo. A gente agradece a atenção de vocês e se quiserem interagir no Classroom, vamos lá conversar.